Você já se perguntou se Yahweh era conhecido apenas por Israel? E se eu te contasse que seu nome, sua presença e sua adoração alcançaram pessoas muito antes da nação de Israel sequer existir? Antes de Moisés subir o Monte Sinai, antes das tábuas dos 10 mandamentos serem gravadas em pedra e até mesmo antes de Jacó se tornar Israel, já existiam sussurros sobre Yahweh ecoando pela história. Estas pistas, escondidas nas entrelinhas das Escrituras, revelam um plano divino muito mais amplo do que muitos imaginam. Há indícios surpreendentes de pessoas que conheciam o nome de Yahweh e o adoravam muito antes da formação do povo israelita. Esta descoberta não apenas desafia nossa compreensão tradicional, mas também expande nossa visão sobre como Deus sempre esteve operando além de fronteiras, nações e cronologias. Respire fundo e reflita. E se a história de Deus com a humanidade for muito mais antiga e abrangente do que costumamos pensar? Quando Moisés encontrou a sarça ardente no deserto e perguntou: "Qual é o seu nome?", Deus respondeu com aquela frase que ainda nos impressiona: "Eu sou o que sou". Logo em seguida, ele instruiu Moisés: "Diga ao povo de Israel que Yahweh, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vocês." Percebeu a sutileza? O Deus de seus antepassados, indicando que não era a primeira vez que as pessoas ouviam falar de Yahweh. O nome Yahweh, enraizado no verbo hebraico de existência, não surgiu naquele momento com Moisés. Este nome já era conhecido e invocado por pessoas que viveram muito antes. Quando nos aprofundamos nos textos antigos, descobrimos que Yahweh está presente desde as primeiras páginas de Gênesis, revelando uma continuidade surpreendente na revelação divina que atravessa gerações e culturas diferentes. Em Gênesis 4:26, encontramos uma revelação impressionante. Nessa época, as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor, Yahweh. Isso aconteceu nos dias de Enos, neto de Adão, apenas algumas gerações após a criação. Enquanto você vai processando tudo o que vimos até agora, eu queria te fazer uma pergunta. Você está gostando de participar desta jornada comigo? Se a resposta for sim, tenho um convite para você. Inscreva-se no nosso canal e mergulhe ainda mais nos mistérios que a Bíblia nos revela. Pense por um momento. Como essas pessoas conheciam o nome de Yahweh? Quem as ensinou a invocá-lo? Esta passagem sugere que Deus estava se revelando mesmo naqueles tempos primordiais. Quando Abraão chegou a Canaã, construiu um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor, Yahvé, conforme Gênesis 12:8. Abraão não estava encontrando uma divindade desconhecida, estava chamando por um nome já familiar, a sua linhagem familiar. Isso levanta uma possibilidade fascinante. A adoração a Yahweh pode ter sido transmitida através das gerações, mesmo em meio à corrupção espiritual e idolatria crescente no mundo antigo. Esta descoberta ilumina uma verdade profunda. Deus nunca esteve ausente da história humana. Sempre houve pessoas respondendo ao seu chamado, mesmo antes da formação de Israel como nação. Existiam fiéis que mantiveram viva a adoração ao verdadeiro Deus, preservando seu nome e seus caminhos, enquanto o mundo ao redor se afastava para os ídolos. Deus sempre esteve alcançando, sempre chamando e sempre encontrando corações receptivos à sua verdade. Vamos explorar agora uma das figuras mais misteriosas da Bíblia, Melquisedeque. Este homem surge repentinamente em Gênesis 14 e desaparece com a mesma rapidez, deixando mais perguntas que respostas. Então Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Imagine o impacto desta revelação. Um sacerdote de Deus antes de Moisés, antes da lei, antes do sacerdócio levítico. O mais impressionante é que Abraão reconheceu imediatamente a legitimidade espiritual de Melquisedeque.
E Melquisedeque abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. Então Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Este encontro extraordinário revela que Abraão não apenas reconheceu Melquisedeque como um verdadeiro adorador, mas se submeteu à sua bênção e lhe ofereceu dízimos. Coloque-se nesta situação por um momento. De onde veio Melquisedeque? Quem o ensinou sobre o Deus Altíssimo? A Bíblia não o apresenta como parte da família de Abraão. Ele não era israelita, e ainda assim era claramente um autêntico adorador de Yahvé. A carta aos Hebreus adiciona ainda mais mistério, descrevendo-o como sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem início de dias nem fim de vida, levando alguns estudiosos a sugerirem que ele poderia ser uma prefiguração de Cristo. O que podemos afirmar com certeza é que Melquisedeque comprova que a adoração a Yahvé estava viva e ativa, mesmo fora do círculo familiar de Abraão. Isso nos mostra que Deus não estava trabalhando exclusivamente através da linhagem que eventualmente se tornaria Israel. Ele já estava plantando sementes de verdade pelo mundo através de reis, sacerdotes e adoradores que conheciam seu nome. Melquisedeque não foi caso isolado. Considere Jetro, o sogro de Moisés, descrito como sacerdote de Midian. Ele não era israelita, vivia em Midian e ainda assim era um sacerdote do verdadeiro Deus, muito antes de Moisés receber a lei. Quando Jetro visita Moisés no deserto após o êxodo do Egito, a Escritura registra: Jetro se alegrou por todo o bem que o Senhor havia feito a Israel e declarou: Bendito seja o Senhor Yahvé, que os libertou das mãos dos egípcios. Agora sei que Yahvé é maior que todos os deuses. Observe atentamente. Jetro usa o nome Yahvé. Ele não apenas reconhece Yahvé, mas o adora e até oferece sacrifícios. Então Jetro trouxe um holocausto e sacrifícios para Deus, e Arão veio com todos os anciãos de Israel para comer uma refeição com Jetro diante de Deus. Isto é extraordinário. Um sacerdote não israelita já estava conectado a Yahvé e não foi repreendido ou corrigido. Ao contrário, foi recebido em comunhão com os líderes de Israel. O que isso nos revela? Deus já estava se movendo além das fronteiras de Israel. Ele já era conhecido, adorado e estava se revelando a buscadores em terras distantes. Não se tratava de etnia ou nacionalidade, mas de corações que buscavam a verdade. Jetro é um poderoso lembrete de que o alcance de Yahvé nunca se limitou a uma única nação. Sua história nos mostra que a adoração ao único Deus verdadeiro estava se espalhando silenciosamente como luz na escuridão. Considere agora um pensamento revolucionário. E se um dos livros mais antigos da Bíblia, possivelmente escrito antes de Moisés, revelasse verdades profundas sobre Yahvé, mesmo sendo seu protagonista alguém que não era israelita? Jó não era de Israel. Vivia na terra de Uz, região distante de Canaã. Ainda assim, todo o livro gira em torno de seu relacionamento com Deus. Veja como Jó se refere a ele: O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Sim, é Yahvé novamente, o nome sagrado de Deus. Por todo o livro, Jó se refere a Deus não como uma divindade distante, mas como um Senhor pessoal, justo e soberano. Ele anseia por falar com ele, defender seu caso e até mesmo declara com fé: Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Que declaração poderosa! Jó tinha um conhecimento real e íntimo de Deus, não como uma divindade tribal, mas como o Redentor vivo. O mais fascinante é que os amigos de Jó, embora falhos em seus conselhos, também falavam de Deus. Eles debatiam questões morais e espirituais exatamente como fazemos hoje. Isso significa que o conhecimento de Yahvé, de um Criador pessoal e justo,
não estava isolado em Israel. Era conhecido, debatido e adorado por pessoas de várias partes do mundo antigo. E isso não deveria nos surpreender. Afinal, Deus criou todos os povos, não apenas uma nação. Como observa Romanos 1, 19 e 20, pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é evidente entre eles, porque Deus lhes manifestou. Desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido claramente percebidos. As impressões digitais de Yahweh estão por toda parte. Seja olhando para Jó, Melquisedeque, Jetro ou Abraão, vemos o mesmo padrão. Deus estava se revelando e pessoas estavam respondendo ao seu chamado, muito antes de Israel existir como nação. Balaão é talvez uma das figuras mais intrigantes da Bíblia. Um homem fora de Israel, com motivos questionáveis, mas que de alguma forma conseguia ouvir diretamente de Yahweh. E Deus veio a Balaão e disse: "Quem são estes homens com você?" Percebeu? Deus veio a Balaão não em um sonho vago, mas em conversa direta, como falava com Abraão, Moisés e os profetas. Balaão responde: "Voltem para sua própria terra, pois o Senhor, Yahvé, recusou deixar-me ir com vocês." Pare e reflita sobre isso. Este é um momento surpreendente. Balaão, um não-israelita que vivia na região de Petor, perto do Eufrates, atual Síria ou Mesopotâmia, usa o nome de aliança de Deus, Yahvé. Não apenas um Deus, ou Elohim, mas o nome pessoal e sagrado revelado a Moisés na sarça ardente. Como Balaão conhecia a voz de Yahvé? Como aprendeu a reconhecê-la, a ponto de obedecer inicialmente ao seu comando? E por que Yahvé escolheria falar com alguém fora de seu povo de aliança? As respostas são tão misteriosas quanto reveladoras. Embora Balaão eventualmente se prove ganancioso e espiritualmente comprometido, como descrito em 2 Pedro 2,15 e Apocalipse 2,14, seu papel inicial ainda revela algo crucial. Deus estava se revelando muito além das fronteiras de Israel. O nome de Deus, sua voz e seu poder eram conhecidos até por profetas gentios. Balaão não era justo, mas era espiritualmente consciente, e Deus escolheu falar com ele. E mesmo quando Balaão é contratado pelo rei Balaque para amaldiçoar Israel, Deus transforma suas palavras em bênçãos. Como posso amaldiçoar aqueles a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar aqueles a quem o Senhor não denunciou? Balaão acaba proclamando algumas das mais belas profecias sobre o futuro de Israel, incluindo uma visão messiânica. Eu o vejo, mas não agora. Eu o contemplo, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Isso mesmo, este profeta estrangeiro e falho é usado para proclamar uma visão de Jesus, o Rei vindouro. É complexo, é complicado, mas nos mostra algo poderoso. A voz de Yahweh não é limitada por localização, linhagem ou planos humanos. Mesmo quando as pessoas tentam manipular Deus para ganho pessoal, seus propósitos ainda prevalecem. A história de Balaão nos lembra que Deus sempre teve uma agenda global. Ele estava se revelando muito antes de Israel se tornar uma nação e continuou muito depois. A verdadeira questão é: estamos ouvindo? Após tudo o que descobrimos, vamos à grande pergunta: por que isso importa? Por que é importante saber que Yahweh era adorado muito antes de Israel e que seu nome era conhecido por pessoas como Jó, Melquisedeque, Jetro, Balaão e outros? A resposta é profunda, porque isso nos lembra que o coração de Deus sempre foi para o mundo inteiro, não apenas uma tribo, não apenas uma família, não apenas uma nação. Desde o princípio, Yahweh estava se fazendo conhecido a qualquer um que o buscasse. Do nascer ao pôr do sol, o nome do Senhor é louvado. Ele estava trabalhando através de corações quietos, em terras esquecidas, falando àqueles fora dos holofotes, chamando pessoas para si mesmo.
mesmo antes de uma aliança ser escrita em pedra. Isso significa que a história de Deus é maior do que pensamos. E você faz parte dessa história. Talvez você sempre tenha pensado que Deus só trabalhava através de certas pessoas. Talvez você se sinta como um forasteiro, como se não viesse do contexto certo ou não conhecesse todas as tradições adequadas. Mas aqui está a verdade. Deus vê você. Ele tem buscado você muito antes de você buscar a Ele. Assim como falou com Jó, assim como caminhou com Enoque, assim como chamou Abraão de uma terra pagã, Ele está chamando você hoje. A beleza do Evangelho é esta: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse nome é Yahweh, e no Novo Testamento esse nome é revelado a nós em seu Filho, Yeshua, Jesus, cujo nome significa Yahweh salva. Quando contemplamos essas histórias antigas, não estamos apenas estudando arqueologia espiritual. Estamos reconhecendo um padrão divino que continua até hoje. Deus busca relacionamento com pessoas de todas as nações, tribos e línguas. O que você fará com este mistério? Buscará a Deus, mesmo estando fora dos limites convencionais? Ouvirá sua voz como tantos fizeram antes mesmo de Israel existir? Responderá ao Deus que tem alcançado através de séculos e culturas para encontrar você? Este conhecimento não é apenas informação histórica, é um convite para reconhecer que você também pode conhecer pessoalmente o Deus que se revelou há tantos antes de você. Aqueles momentos silenciosos, quando você sente um chamado interior, aquela inexplicável certeza de que existe algo maior que você mesmo. Estes podem ser os sussurros do mesmo Deus que falou com Melquisedeque, que se revelou a Jetro, que conduziu Jó através do sofrimento. O Deus que transcende fronteiras continua falando hoje, convidando-nos a uma jornada de descoberta e relacionamento que ultrapassa nossa compreensão limitada. A história de Yahweh não começou com Israel e não termina com você. Ela continua através de cada coração que diz sim a Ele. Permaneça curioso, permaneça fiel e permaneça enraizado na verdade. O Deus que tem sido adorado desde antes da existência de Israel continua a ser digno de nossa adoração hoje, convidando cada um de nós a fazer parte de sua história eterna. Uma história de redenção que abrange todas as nações, todas as culturas e todos os tempos.